para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Deixa eu colocar em modo apresentação aqui, ó. E vão me interrompendo aí, à medida que eu for passando, tá? Deu um grito. Como a gente está no Zoom aqui, eu perco um pouco a perspectiva ali do vídeo, tá? Então, mas dei um grito aí se precisar me interromper. Então, pessoal, então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui representando tanto a Abria, já falo mais da Abria, da associação, e eu represento também a consultoria RKKG e o André Gildin, palestras transformadoras. Já conto mais um pouco da minha história. Vamos lá, né? Me apresentar rapidamente. Como eu comentei anteriormente, tem uma consultoria chamada RKKG, que trabalha com projetos de consultoria em estratégia, inovação e transformação digital, e eu assumi, ano passado, a vice-presidência da Abria. Já conto mais da Abria, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Entre outras coisas também, eu tenho minha veia acadêmica, eu coordeno vários MBAs no IPOG, que é o Instituto de Goiânia, também tem cursos no Brasil todo, presencial aí em Uberlândia, tem presencial em BH, tem presencial aí no Sul, São Paulo, em vários lugares ali do Brasil, dentre eles um MBA em Inteligência Artificial para Gestão de Negócios, um MBA em Gestão do Agronegócio, por conta da própria minha história ali com consultoria, tem um MBA de Marketing, entre várias outras, acabamos de lançar uma imersão em agentes e multiagentes para negócios, e, além disso, dou muita aula também na FGV, aqui em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Conquer, na ECA, no IBMEC, entre outras instituições. Sou formado em engenharia, sou engenheiro pela FEI, tenho mestrado em administração pela FGV, e já conto um pouco da minha história, que eu acabei tentando juntar a parte tanto técnica como de negócio. Então, esse é meu viés, tentando sempre juntar, né, esse viés de negócios, de gestão, de inovação e a parte de tecnologia. Fundei uma startup em 2014 chamada IoT to Space, que era uma startup, se vocês conhecerem muito bem, a Starlink do Elon Musk, né? A gente, na IoT to Space, eu e o meu sócio, lançamos, inclusive, 2 nanosatélites na época, 2014. A startup acabou não dando certo, né, por N motivos. A gente que trabalha muito aí com startups, com inovação, tem N motivos, dá para a gente ficar falando a noite toda aqui por que não deu certo a startup, mas a ideia era muito boa e tanto é que, né, como negócio, vingou muito nos últimos 5 anos, pelo menos, né, para fazer conectividade por satélite de baixa órbita. Além disso, fundei com outros sócios a AgroThinks, que é uma startup na área de agronegócio. Ela hoje faz monitoramento de máquinas e equipamentos agrícolas dentro da porteira, né, para o produtor rural. A gente leva esses dados para uma plataforma na nuvem e trata esses dados e devolve isso como informação que vale ouro, vamos dizer assim, para o produtor rural. Então, um pouco dessa da minha história aqui de profissional e aí dentro da associação. Falando da associação, né, a Abria, uma comunidade aqui de inteligência artificial no Brasil, tá certo? Ela, na verdade, nasceu em 2017. Eu me juntei à Abria no começo do ano passado, então tem um ano e pouquinho de associação. Hoje eu exerço a função de vice-presidente de estratégia, mas é uma associação muito interessante, porque como ela nasceu em 2017, a inteligência artificial estava começando a tracionar. E claro que em 2021, 2022 e 2023, com a IA generativa, ela acabou tomando um corpo muito grande. Hoje nós temos, né, mais de 800 empresas dentro do nosso ecossistema. A gente participa muito ativamente, né, da formatação, principalmente da área de regulação, formatação de políticas públicas aqui no Brasil. Já conto mais sobre isso. Então, a gente fomos a associação que encabeçou várias cartas abertas para o Congresso, o Senado e até o Ministério
onde estava sendo formatado o marco regulatório da IA, tá certo? Com uma série de sugestões, muitas delas foram acatadas pelo esse texto, o PL 2338, que é o marco regulatório da IA no Brasil, que está sendo votado e tramitado no Congresso Nacional. A gente faz muito evento, né? Foram mais de 20 eventos ao longo dos últimos 2, 3 anos, e, claro, somos associações sem fim lucrativo. Mas a gente trabalha muito dentro desse ecossistema com mais de 800 empresas, claro que a maioria delas é startups, mas a gente tem todas as big techs aqui com a gente, e algumas delas como mantenedoras da própria associação. Então, o intuito é sempre fomentar negócios e fomentar o uso da IA, vamos dizer assim, brasileira, da IA nacional. E aí eu já comento mais do que é IA nacional. Né? Até aqui dúvidas? Posso ir seguindo? Só para não sei se eu, às vezes, perco a perspectiva aqui. Pode seguir. Beleza. Né? Aqui, ó, um pouco da associação. Tá? Então, a gente tem, como eu falei, tem muita universidade junta. O Walter Wolff, que é essa foto aqui no canto esquerdo inferior, é o nosso presidente hoje, presidente executivo. No canto direito inferior, a gente tem o nosso presidente do conselho, tá certo? Então, temos um estatuto formatado, temos membresia, né? Então, para quem quer se tornar sócio da Abria, tem uma membresia, né? Então, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, enfim, é uma associação muito bem estruturada hoje, tá? O que mais que eu posso comentar da Abria? A gente, como eu falo, opa, passou aqui, mas depois eu posso até passar esse material para vocês aqui. Aqui passou aqui, pronto. A gente tem trabalhado muito fortemente, né, com essa questão do marco regulatório da IA, uma série de contribuições. A gente está começando ali a montar um projeto de mapeamento da IA no Brasil. A gente sabe que tem vários institutos que fazem mapeamento, como o próprio Distrito, que faz mapeamento de startups, mas a gente gostaria de fazer um negócio mais amplo com, né, empresas públicas e privadas. Então, a gente já tem um acordo com a própria Prodesp, aqui em São Paulo, e a gente deve lançar logo mais ali um relatório. Vamos começar a pesquisa, na verdade, para identificar esse ecossistema de startups e casos de uso de inteligência artificial aqui no Brasil. E tem uma série de apoio a empreendedores. Né? Alguns dos movimentos que a gente fez aí nos últimos 2 anos, desde as cartas abertas ali, né, a gente participou muito ativamente do relatório do Google, que o Google fez, Google for Startups. A gente tem uma participação ativa, a gente tem uma participação ativa na ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências de Marketing Digital, né? Eles fizeram um relatório também muito recente, e a Abria participou muito ativamente, então a gente participa muito dessa questão da própria educação. Aí, cartas abertas, né, nossas publicações do marco regulatório, e para fechar aqui, né, a gente, né, como associação, a gente leva essa bandeira de colocar o Brasil no mapa da inteligência artificial. E a gente tem uma visão muito interessante disso. Né? Por quê? Porque a gente acredita que, né, em termos de tecnologia, em termos de próprio desenvolvimento do LLM, né, a gente já, talvez, a palavra perder é muito forte, mas, de fato, a gente perdeu o bonde de desenvolver uma IA brasileira, genuinamente brasileira, um LLM genuinamente brasileiro. Claro que tem movimentos aqui no Brasil de desenvolvimento de LLM nacional, etc., mas a gente acredita que, de modo geral, a tecnologia é muito dominada pelas big techs, né, e pertence ali à República Americana. Né, então, um pouco na China agora, mas, de modo geral, o mercado e a escalabilidade está na China. A regulação, que começou muito fortemente na Europa, né, então, inclusive o marco regulatório de IA do Brasil é uma cópia, né, ou tentando copiar muito o que a Europa tem feito de marco regulatório, mas o Brasil tem um potencial gigantesco na área de dados. Né? Nós temos uma diversidade muito grande
em dados aqui no Brasil, seja dados demográficos, geográficos, etnias, e acesso a dados públicos muito rico aqui no Brasil. Então, a gente acredita, como Abra, que o Brasil deve ser uma fonte muito grande de treinamento de LLM. Então, esse talvez seja o ponto principal em que a Abra tem levado essa bandeira. Por que não sermos um ponto de treinamento? E, claro, derivado de dados, você tem os próprios data centers aqui, né? Todo mundo com um olho muito grande no Brasil para a construção de data centers. Mas, de modo geral, em termos de tecnologia, como eu comentei, LLMs, né? A gente vai acabar sendo um seguidor, um follower dos LLMs que tem hoje, muito desenvolvidos nos Estados Unidos e China. Regulação, a gente tem seguido muito a regulação europeia, com jabuticabas aqui, a Abra tenta tirar essas jabuticabas do nosso marco regulatório, e a escala, o Brasil tem potencial, somos 220 milhões de habitantes, mas a escala, né, para uma startup se tornar global, ela tem que acessar o mercado internacional, o mercado asiático. Um pouco da visão da Abra sobre a geopolítica da IA. Pouco só da diversidade aí para fechar minha fala e mostrar algum dos cases que a gente tem aqui na associação, de startups que tem na associação. Né? O Brasil é potencial gigantesco para startups na área de saúde, potencial gigantesco para startups na área do judiciário e do meio ambiente. Então, aqui alguns dados que não me deixam mentir, desse potencial gigantesco. Falando um pouco disso, né, nossa visão de futuro, então, é colocar o Brasil, né, dos 10 países líderes de IA até 2030. Então, a Abra tem essa visão de futuro, de colocar o Brasil no mapa da IA e colocar ele, né, como os 10 líderes em IA até 2030. Né, para ajudar a criar mais de 100 mil empregos, né, no Brasil nos próximos 5 anos e, de fato, estabelecer um marco regulatório que seja referência internacional. Então, esse é o papel da Abra. Dúvidas e comentários aqui? Como eu falei, fica aberto aí para o debate. Não sei se alguém André, conhecia a Abra. Pode falar. Obrigado pela exposição. André, eu tenho uma dúvida com relação às diferenças, né, do marco regulatório europeu para o que está sendo proposto no Brasil. E, assim, quais os riscos nessa forte polarização política que a gente está, de entrar uma coisa que, como é que eu posso falar, digamos assim, que seja uma grande barreira para nós? Claro. Bom ponto, né? Então, primeiro, talvez respondendo de trás para frente, né? A gente tem, inclusive, com um estudo com a própria Microsoft, tem um case bem interessante, né? A Microsoft pegou um LLM não treinado com dados brasileiros e depois com dados treinados brasileiros. E fez um teste muito simples, né? Escreveu, que eu acabei não trazendo esse slide aqui, mas escreveu o que é carnaval, né? E você vê na resposta do LLM sem treinamento com dados genuinamente brasileiros, ele descreve corretamente o que é o carnaval. É uma festa pagã, etc., que acontece uma vez por ano e pronto. Muito simplificado. E fez essa mesma pergunta para um LLM treinado com dados brasileiros. E ele descreve, assim, muito detalhado, né? O carnaval acontece no Rio de Janeiro, no formato de escola de samba, agora tem trio elétrico circulando. Em Salvador é muito famoso, porque tem o trio que vai da Barra Ondina, como é que chama? A trilha Barra Ondina, ali na região tal é assim, na região tal. E descreve isso, ainda fala que a festa é pagã, que começou em determinado momento, etc. Então, descreve com muito detalhe. Então, tentando responder um pouco de trás para frente, qual que é o risco de a gente não ter, né, o Brasil inserido nesse mercado, nesse mundo? Primeiro, não poder aproveitar essa diversidade de dados e não ter respostas genuinamente com detalhamento brasileiro. Né? Então, esse é um primeiro risco. Um segundo risco, até de soberania nacional. Né? E aí, voltando já para o marco regulatório. Né? O marco regulatório europeu, ele é bastante, eu diria, bastante, como ele fala, bastante engessado.
Então, ele tem diretrizes muito fortes sobre quem é o desenvolvedor, quem é o integrador, quem está desenvolvendo a aplicação, e diversas penalidades para cada um que infringir determinadas regras, seja de regras éticas, regras de gestão de dados, aqui a gente tem LGPD e assim por diante. O Brasil acabou optando por usar esse framework legal da União Europeia, mas colocar muita jabuticaba e deixar isso cada vez mais engessado do ponto de vista de que uma startup tem as mesmas penalidades do que teria uma Big Tech, por exemplo. Tá? Então, a gente vê que se a gente não trabalhar até o texto do marco regulatório, a gente pode inibir a inovação, principalmente das startups no Brasil. Por quê? Porque se elas tiverem que comply, né, tiver que seguir à risca tudo que a marco regulatório está dizendo, ela vai ter que se adaptar de certa forma que perde o sentido de ser uma startup. Ela teria que ser uma Big Tech, tanto de investimento para se adequar ao guardrail de gestão de dados e governança. Você poderia dar um exemplo específico que eles estão botando tinta demais? Já chego lá, né? Que poderia inibir a inovação. Então, por exemplo, né, se você tem uma questão ética sendo julgada, né, aqui no Brasil é penalizado quem o desenvolvedor do LLM, da mesma forma que é penalizado da mesma proporção quem desenvolveu uma aplicação em cima disso. Não tem ainda montantes para dizer R$1 milhão, é $1 milhão, porque o marco regulatório está sendo formatado. Mas o framework regulatório diz que a penalidade é a mesma para quem desenvolveu, para quem desenvolveu o LLM, para quem desenvolveu a aplicação. Ou seja, coloca na mesma proporção uma startup de uma Microsoft ou de um OpenAI. Então, a gente entende que isso é um inibidor gigantesco para a inovação no Brasil. Da mesma forma, você tem, por exemplo, uma discussão que também não está nem fechada lá fora, nem fechada aqui, que é sobre a questão do conteúdo. Quem é o dono do conteúdo? Eu deveria monetizar quem é o dono do conteúdo, quem é o dono dos dados que eu usei para fazer o treinamento da máquina, o treinamento do LLM. Então, pelo texto do marco regulatório hoje, eu deveria monetizar ou pagar o gerador do conteúdo. Então, você pega uma startup nacional que está desenvolvendo uma aplicação bacana, que usou uma LLM que foi treinada com dados brasileiros. Eu teria que, tanto a startup quanto quem treinou, deveria remunerar, certo, aquele gerador de conteúdo. Não está estabelecido como, nem valores, nada ainda. Mas isso está no texto do marco regulatório. Então, são essas questões aqui que estão sendo discutidas hoje, que estão em aberto, que podem penalizar muito, bastante a inovação brasileira. Não sei se eu te respondi ela. Respondeu muito bem. Só acrescentando uma coisa, o Hugo Abonísio, da Maritaca, com relação a essa questão que você colocou, né, do carnaval, né, uma IA fora do Brasil, uma IA treinada com dados brasileiros, o Hugo fez um paper, e nesse paper eles fazem um comparativo entre a IA respondendo problemas dos Estados Unidos e da Europa, com a IA respondendo as mesmas questões de mesma profundidade de um país como o Sudão, de um país como a Argentina, de outro país. É abissal as diferenças. Exato, Vamos lá, nós temos duas mãos levantadas. Primeiro, o Érico, manda ver. Deixa eu só tirar aqui a minha, para poder ver vocês aqui. Peraí. Pronto, agora estou vendo vocês aqui. Bacana. Na verdade, eu acabei esquecendo de comentar da Maritaca. Quando a gente fala que a gente não tem um LLM nacional, etc., nós temos. Né? A Maritaca é um bom exemplo, é um bom case. Mas, é claro, proporcionalmente, né, e comparativamente aos grandes LLMs, né, por isso que eu digo, a gente talvez perdeu o bonde do desenvolvimento.
Os caras são guerreiros para chegar onde São chegar. guerreiros, exatamente, são guerreiros. É fazer engenharia de altíssimo nível Sem para fazer dúvida. o que eles fizeram, né, com os recursos que eles têm. Não, os caras são fantásticos mesmo. E infelizmente, tem tomado muita porrada por aí também, né? E faz parte do jogo, claro, mas a gente, como brasileiro, o cara que está disposto a desenvolver uma LLM nacional, etc., deveríamos dar mais valor a eles também. Certo? Olá, André, tudo bem? Opa! A pergunta são duas em uma, que me preocupa um pouquinho quando eu olho, e é uma pergunta mesmo, não é, mas é para entender um pouquinho. Sempre que a gente olha para coisas de perfil muito técnico, eu sempre me pergunto quem está discutindo isso, no sentido de quem dá a canetada, quem é que está tomando esse poder de decisão, porque, por exemplo, e aí junto eu puxo aquele plano de IA que o governo lançou 2000 o PBIA, Plano Brasileiro de IA para Barubem, né? Isso aí. Então, assim, quando a gente olha para aquilo, para aquele plano, dá para entender assim que a intenção foi muito legal, mas que faltou uma visão mais técnica ou uma visão mais estruturada do que fazer. Então, se a gente olha, ou mesmo, por exemplo, esses dias eu estava acompanhando um debate relacionado ao que tem, por exemplo, em relação a bets e tudo mais, e assim, eu senti uma falta de preparo técnico de quem está julgando ou quem está discutindo isso, pelo contrário, até uma alienação técnica. Então, a minha pergunta é justamente, esse pessoal que está discutindo isso, quem é? E tem pessoas muito técnicas, influentes o suficiente porque uma coisa, por exemplo, como vocês estão fazendo, influenciando e tudo, mas a gente sabe, no meio da política, que a gente influencia até um certo ponto. Depois, são um monte de gente que não entende nada do negócio dando uma canetada. Como é que está esse jogo, não só político, mas como é que está essa arquitetura aí de decisão desse pessoal? Bom, do ponto de vista de Abra, nós temos o nosso CTO, em termos de estrutura, nós temos na Abra um responsável técnico, que avalia questões técnicas, nós temos uma pessoa muito especializada que avalia questões jurídicas, né? E assim vai. Então, a gente acaba coletando uma série de informações dos nossos associados, do nosso ecossistema, para brigar por eles. Então, do ponto de vista de Abra, a gente tem atuado nesse sentido. Mas, é claro que tudo que acontece no Brasil, né, em termos de regulação, ele acontece primeiro, né, uma discussão não técnica e uma discussão jurídica e parlamentar, né, congressista e jurídica. Depois, né, por algum motivo, alguém fala, faltou isso, faltou aquilo, vamos discutir com a sociedade civil, vamos discutir com os órgãos competentes, etc, etc. Então, isso tem acontecido com a IA, infelizmente. Né? E esse é o nosso papel, por isso que a gente tem brigado muito e tem participado ativamente. Né? É tirar, principalmente o texto, porque no Brasil, né, quando você tem um texto regulado lá pelo Congresso, aprovado pelo Congresso, texto é texto. Né? Então, o nosso papel é fazer com que o texto que seja escrito, discutido, etc., seja um texto que tenha um equilíbrio jurídico, um equilíbrio político e um equilíbrio técnico. Então, mas, né, a gente vive no Brasil. Não podemos deixar de dizer isso, vivemos no Brasil. Então, muito dos marcos regulatórios, a própria LGPD, né, ela foi toda a própria ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada muito mais com viés, talvez, político-jurídico do que com viés muito técnico. Né? Então, isso é inevitável isso acontecer, infelizmente. Desculpa, só complementando, assim, não sei se eu deixei claro, não é sobre a Abra que eu estou falando quando eu faço essa pergunta, tá? Eu super acredito que vocês têm todo um grupo especializado, um time muito bom, mas eu falo em relação à questão política em si, porque isso a gente... pra caramba, assim. Exato. André, deixa eu tentar só complementar o Érico. Os parlamentares, deve haver uma comissão para discutir isso, né? Sim. Esses parlamentares que estão nessa comissão, eles têm assessores
que Sim. são tecnicamente bem fundamentados, bem formados? Não, a gente, na verdade, a comissão muitas vezes é formada por parlamentar, por assessores do Ministério das Comunicações, Inovação, Comunicação, no MCTI, né? Então, no MCTI, na própria Anatel, por exemplo, né, tem gente muito técnica ajudando na formatação. Mas a gente não pode lembrar de novo, né, que todo marco regulatório ele vai ter sempre o seu viés político. Claro que tem gente técnica apoiando, no próprio marco regulatório, essa discussão não foi feita muito amplamente, né? A gente, como Abra, entramos na discussão, talvez muito tardiamente, e tentamos, né, fizemos várias cartas abertas, né, encabeçada pela Abra, com várias associações, então a gente conseguiu mudar várias partes do texto. Mas é claro que, né, infelizmente, de novo, né, talvez tem um desequilíbrio técnico, jurídico, político ali, sem dúvida. Nós não podemos, como eu falei, né, quem sou eu para julgar alguma coisa aqui no Brasil, mas, infelizmente, é assim que acontece. Mas tem assessores técnicos, a própria Anatel está discutindo bastante, mas eu acho que, né, é insuficiente, né, do ponto de vista aí de equilíbrio. Danilo, vai lá. André, nesse momento, a gente tem visto aí, né, vivido, inclusive imagino que grande parte esteja envolvida aí do grupo, um momento em que tem muita gente, tanto empresas grandes, médias, pequenas, ou pessoas com projetos pessoais, investindo dinheiro e tempo para construir aplicações, enfim, empresas baseadas em APIs, né, dos grandes modelos aí de inteligência artificial. Nesse cenário que a gente tem aí de incerteza em relação a uma regulação futura, qual que é a sua opinião em relação a qual nível de risco que cada um desses atores aí, dessas empresas, dessas pessoas, está assumindo nesse investimento em relação a esses novos produtos e empresas? Legal. Eu acho que, para complementar até a sua pergunta e começar a minha resposta, eu acho que tem muito a ver até com a própria soberania, né, soberania nacional dos dados, né, e é isso aí, se você vai para o lado político, regulatório, você cai muito até na pele das fake news, etc, né? Então, é tudo meio entrelaçado aqui no Brasil, né? A pele das fake news misturado com a PL da regulação das big techs, misturado com a regulação o marco regulatório da IA, é tudo meio entrelaçado, infelizmente, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de risco, claro que startup nasce com risco, não tem a menor dúvida disso, né? Todos nós aqui somos startupeiros de alguma forma, a gente nasce com risco, né? Agora, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para um mundo onde, aqui no Brasil, onde as big techs vão ser mais reguladas, né, tá certo? E as startups, quem gera a aplicação, vai ter talvez um arrefecimento, não diria na regulação, mas em termos de penalidade. Então, eu acho que a gente está caminhando para um movimento, talvez, até de equilíbrio desse risco, né? Ou seja, a gente está deixando de ter um cenário de alto risco, onde todo mundo poderia ser penalizado, um momento em que as big techs vão ser mais reguladas e quem está fazendo a aplicação na ponta vai ter talvez um ambiente regulatório mais favorável, tá? Então, eu diria que o risco está diminuindo. Não que a gente está acabando com o risco regulatório, risco de penalidades. De qualquer modo, várias startups vão ter que se adaptar da mesma forma que se adaptaram com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em termos de marco regulatório, eles querem colocar a ANPD como agência reguladora da inteligência artificial, fazer dela uma super agência. Também está em discussão no Brasil. Se ela deveria ser o órgão competente para fazer a regulação da IA, se a Anatel deveria fazer a regulação da IA. Então, de qualquer modo, é uma discussão aberta ainda. Seguindo, né, na ideia, fazendo uma pergunta mais específica, do que está sendo discutido, das coisas que já estão sendo colocadas em pauta aí
pessoal aí do ecossistema que você faz parte e tudo mais, tem alguns pontos específicos de preocupação que podem eventualmente gerar uma carga adicional de obrigações que pode acabar inviabilizando determinados tipos de empresa? Eu acho que vai ter, como eu falei, né, vai ter uma série de obrigações, principalmente em governança de dados, que já existe até há 5, 6 anos com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela vai ficar cada vez mais restritiva, eu diria, né? Então, as empresas vão ter que se preocupar cada vez mais com essa questão da governança de dados. Quando eu falo governança de dados, aonde estão, né, onde estão, né, depositadas, quem tem acesso, certo? Qual é o uso delas e como ela está sendo usada, porque vem muito da aplicação, né? Então, essa carga regulatória vai existir, né? Tá certo? Então, e de novo, é tudo muito aberto ainda, tá certo? O texto só diz que elas devem ser reguladas na mesma proporção uma startup com uma big tech, porque a gente tem que manter a governança de dados. Mas não diz como ainda, né? É tudo muito aberto, né? Seria a tal do superagência que iria colocar as diretrizes práticas sobre isso. Então, nós não temos ainda, tá certo? Mas vai vir, claro, uma carga de adaptação. Como eu gosto muito de usar o paralelo da própria LGPD, né? Muitos tiveram que se adaptar. A gente tem ainda uma questão de fiscalização no Brasil, né? Fiscalização é falha, muitas vezes. Se não me engano, teve um ou dois casos de multa até hoje, né? E as empresas acabaram se adaptando de alguma forma. Então, existe uma preocupação muito grande do governo, como eu falei, por conta das fake news, de proteger o usuário final. Tá certo? Então, vai vir, claro, uma carga regulatória, né? Mas, de novo, é tudo muito aberto ainda, né? Até eu mesmo não consigo te dizer concretamente e vai acontecer dessa forma, né? O que tem até em discussão em alguns casos é até montar um sandbox regulatório, né? Ou seja, vamos fazer uma prova de conceito aqui com sandbox regulatório. Vamos tentar fazer uma legislação bem confinada para um caso específico e ver se isso funciona para a gente expandir. Até isso não está indo muito para frente ainda. Adriano, vai lá. André, aí falando como empreendedor, como sócio, diretor de empresa, dá muito medo. E eu acho que você deve falar com vários aí, né? Vir uma canetada e danar o seu negócio, né? E ainda mais quando a gente fala de negócios na linha jurídica, negócios na linha que mexe com muito conteúdo. Jurídico talvez nem tanto, porque os processos são públicos, né? Exato. A maioria, pelo menos. Exato. Mas o dado, de fato, é muito crítico. A origem dele, para saber se Exato. é aberto, público, se é privado, né? E aí eu entendo tudo que você falou, que está tudo aberto, mas você que caminha pelo meio, qual que é a tendência? Essa tendência ajuda a gente a entender um pouco do porvir, sabe? Claro. Você comentou que vai vir uma regulamentação, sim, ok, alguma coisa vai aparecer, né? Mas olha, lá na Europa, eles regulamentarem, agora eles estão flexibilizando para conseguir fazer as coisas acontecer. Exato. Eu acho que a gente, como eu acho que comentei antes, a gente vai caminhar mais ou menos nessa direção. A gente vai, talvez, ter uma maior governança em cima das big techs, uma flexibilização maior em cima da aplicação, das startups que estão desenvolvendo aplicações em cima. Eu não consigo te dizer, né, em termos concretos, de fato, qual é a penalização, qual é a obrigação, etc., até hoje, porque o texto está em aberto ainda, né? Mas eu vejo esse caminho. A gente, como startupeiro, como empreendedor, eu vejo uma flexibilização maior para quem está desenvolvendo a aplicação do que na ponta de lá quem é o dono do LLM, por exemplo, né? Quem é o dono dos dados, vamos dizer assim, né? Do treinamento de dados ali. E claro que você tem
você tem um cara intermediário ali, né, que ou vai treinar os dados, né, ou vai integrar esses dados de alguma forma. Então, também vai ter esse papel do intermediário que também está em aberto. Né? Continua, Adriano. E, assim, falando da Abria, né? Eu não procurei saber, então me deparei com a notícia agora que existe uma associação brasileira, né? Conta pra gente aí o que rola, vantagens de ser um associado, que Eu tipo tinha de essa pergunta informação a também. gente teria, Legal. sabe? Porque me coça aqui, sabe? O que seria legal por ter, que Legal. tipo de conteúdo que é divulgado, né? Legal. Grupos, etc. Uhum. Bacana. A gente tem hoje na Abra, como eu falei, mais ou menos 800 empresas no nosso hall do ecossistema. A gente sempre promove eventos, discussões, né? Como essa aqui que a gente tem aqui, a gente sempre promove discussões, seja em termos regulatórios, seja em termos de negócios, tecnologia. A gente tem hoje 3 grupos formados, né, comitês formados, que a gente chama de comitê lá, né, que é o comitê jurídico de Lotex, né, comitê de Lotex, se discute muito sobre o movimento das Lotex, o comitê das fintechs, tá certo? E o comitê que foi recém-inaugurado aqui, que é o comitê do futuro do trabalho. A gente tem intenção de criar um comitê de agronegócio. Então, a gente está com a intenção de criar um comitê de agtech, né, esse ano ainda, né, só não consegui ainda criar por conta do trabalho do dia a dia, mas a gente tem ali. Então, quem é membro da Abra pode participar desses comitês, das discussões, é convidado para esses grupos de discussão, convidado para participar dos eventos, etc. A gente, como eu falei, a Abra é uma startup, como qualquer um de nós aqui, né? A gente, apesar de ser em 2017, viveu o inverno também da associação, ficou 2, 3 anos parada ali, porque a IA estava meio... De repente veio a generativa, puta, agora temos que correr atrás, né? Enfim, e a gente está estruturando agora uma série de vantagens para os membros, né, com algumas vantagens de parceiros. Né? Então, como tem outras associações, você vai ter crédito, por exemplo, de uma AWS, vai ter crédito de uma Azure, então a gente tá com a Oracle também, então a gente está começando a estruturar essas vantagens para o associado, e a gente está criando, que deve ser esse segundo semestre agora, que a gente chama de Abra Academy, onde o associado vai ter direito a participar dos cursos e ele, como empresa, pode dar um curso também, tá certo? Ele pode ter a vantagem de ele mesmo dar um curso, né? Abrir um curso lá e dar para os outros associados. Então, para fomentar negócios, né? Então, a ideia é sempre fomentar. Então, essas são as primeiras vantagens que a gente tem na Abra, além de participativamente do marco regulatório, né? Das discussões do marco regulatório. André, tem custo? Tem. Pessoa física, eu não me lembro de cabeça, que se entrar no site lá da Abra, depois tem lá a parte de membresia, pessoa física é R$19,90 por mês. Pessoa jurídica, eu não me lembro quanto que é de cabeça. Faz tempo que eu não... Estou olhando aqui, eu, 99. por exemplo, sou associado... 99. Sou associado com pessoa... Oi. Aramaki, pode ir. 99, é isso. Pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. E a gente tem, só para complementar, só complementar, a gente tem ali 2, 3 big techs, eu não vou dizer o nome, mas que aportam, né, uma quantia, né, na associação, anualmente. Tá? Então, a gente tem eles como mantenedores da associação. Desculpa, Aragaki, pode falar. Boa noite, André. Boa noite, galera. Parabéns pelo trabalho lá na Abra. Eu também não conhecia. Eu vou me associar. Bacana. A minha pergunta vai na linha do que o Érico perguntou, e também o Danilo e o Adriano, a preocupação deles. É assim, eu tenho dupla formação, né? Agora eu me formei em políticas públicas aqui na USP,
E a gente estuda bastante essa coisa da capacidade estatal. E daí você falando, e me lembrou bastante os casos que a gente teve na questão do automóvel, da energia, inclusive da energia solar. A gente está num emaranhado gigantesco, a gente não consegue implementar direito, né? E inteligência artificial parece que não é tão diferente assim, esse emaranhado. Tem uma coisa que, né, assim, por exemplo, quando as pessoas me perguntam, tipo, como que o DeepSeek conseguiu, né, fazer aquilo que eles estão fazendo tal, e entrar nesse mercado competitivo? E aí eu fico pensando assim na Maritaca, você vê alguma possibilidade da gente conseguir descentralizar, assim, não só com a Abra, obviamente, mas a gente tem uma capacidade acadêmica muito boa no Brasil. Sim, e o pessoal, né, e o pessoal todo ele cai para os bancos, ou cai para top de linha de funcionalismo público e tal. Mas a gente tem muita gente muito boa nas secretarias das fazendas, na Embrapa, né, na Previdência, tal, na saúde, no SUS, tem gente boa. Não daria para a gente montar um esquema assim, tipo, descentralizar a produção de OLL nacional, dar uma força, dar um gás, entendeu? E fazer essa preocupação que todo mundo tem, porque não adianta a gente ficar falando, assim, minha opinião, se a gente ficar igual aconteceu né, na questão da energia solar, de ficar tentando destrinchar o Congresso, não consegue. Aí não vai, né? Não vai. Não vai, assim, não vai e fica travado, né? A energia solar está travada até agora lá. Exato. E não é? Cada estado vai implementar. Exato. Então, minha pergunta é, assim, existe tecnologia que eu sei que dá para destravar a produção de LLM, a gente não precisaria ficar só em dados, mas a gente teria que descentralizar, teria que ter uma política para isso. O que você acha? Eu acho que faz todo sentido. Eu vejo algumas iniciativas ainda tímidas no Brasil, mas que vão nessa direção. Você pega, por exemplo, o estado de Goiás. Não sei se vocês sabem, o Caiado disse 2 semanas atrás que está votando e colocando em prática o marco regulatório da IA do estado de Goiás, muito antes do marco federal, porque ele quer fomentar IA no estado. Você tem a Universidade Federal de Goiás, que tem um curso de graduação, são os primeiros formandos em graduação em inteligência artificial no Brasil. Então, a gente vê uma descentralização já. E a ideia da universidade é fomentar o desenvolvimento de LLMs, tá certo? Você tem lá o Centro de Excelência em IA, ligado à Universidade Federal de Goiás. E eu coordeno um MBA em Inteligência Artificial numa universidade de Goiás, que é no IPOG, que a matriz é em Goiás. Então, veja, a gente está saindo do eixo Rio-São Paulo-Sul, né, onde você tem, historicamente, ou até Minas ali, né, historicamente, né, de onde vem a maioria das startups, onde vem das grandes universidades, etc. Você está descentralizando isso para o Centro-Oeste. E a ideia deles é botar em prática e até, quem sabe, ajudar no desenvolvimento de uma LLM nacional. Mas eu acho que é muito tímido ainda, né? Eu acho que, como eu falei, a gente talvez perdeu o bonde, né, do timing do desenvolvimento. Mas, quem sabe? Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, legal. Obrigado, André. Quem quiser, vamos embora para Goiás. Vamos montar startup em Goiás. Vamos embora para Goiás ou vamos para o Goiás? Exatamente, é verdade. Para o Goiás. Eles falam, vou para o Goiás. Para o Goiás, eu vou para o Goiás. Deixa eu te fazer uma outra pergunta nessa linha, que é muito mais um pensamento, sabe? Essa história de estar concentrada em São Paulo, Goiás, a geografia perde um pouco o sentido, vai muito mais da capacidade fomentada, né? O que surge de negócio. Aí você vê, por exemplo, no Nordeste, que essa história de apontar para lá e falar que lá tem energia eólica limpa, e tá indo data center para lá, o polo vai virar lá, não vai ser outra coisa, né? Então, essa coisa é tudo muito aberto, depende muito de política pública, né?
Se não for isso, é onde tem mais empresa, né? O partido privado é que faz a coisa, né? Eu tenho um raciocínio muito da linha do empreendedor, e como empreendedor, a gente quer criar produto, né? E considerando que criar produto é muito difícil, o custo é alto, pesquisa, às vezes você leva vários meses para emplacar alguma coisa, o que vocês têm aí na Abria são muito mais empresas que aplicam aí a um problema do que desenvolvem aí propriamente dito, né? Não te parece um pouco um contrassenso de só investir em criar um LLM? Isso me parece um pouco pensamento muito bairrista, sabe? Deixa o povo que está resfriando data center com água para lá, né? Para queimar a placa de GPU, e a gente só usa o benefício, porque me parece que muitos dos modelos são muito open source, sabe? Então, se é open source, né? Talvez incentivar mais a linha do usar o open source, ou criar open source, ou coisas do open source. Não, é um bom ponto, e tipo, a gente pode até, assim, a gente tem que, na verdade, a gente tem que escolher algumas das nossas brigas, né? Porque, primeiro, que não temos braços, e o Brasil não tem braço para brigar com tudo, né? Eu acho que é mais difícil você brigar nesse campo, né? Porque a gente já tem até a própria China, né? Os open source, como você falou, a China, ninguém esperava que, como eu falei, no nosso mapa ela era muito mais escala do que a tecnologia. De repente, né, aparece, você tem o Manus, né, o próprio Manus, que é o outro agente ali que fez puta sucesso e tal, né? Então, a China está despontando, né? Só que a China tem um governo que bota um objetivo de 20, 30 anos e percorre aquilo lá. Nós não temos. Nosso governo é de 2 em 2 anos, né? Tá certo? E vai mudando. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente. Eu acho que escolher as brigas é fundamental. Eu acho que a gente pode até escolher essa briga de fomentar o open source, etc., mas eu acho mais difícil por conta disso. Não sei, aí eu estou entrando um pouco na própria questão, né, fora a tecnologia, né, a parte da tecnologia. Mas deixa eu só para mostrar aqui para vocês, meia dúzia de casos de empresas da associação, pode ser? Ótimo, case é ótimo. Opa, deixa eu colocar aqui de volta para vocês. Eu tenho, inclusive, um problema de timing aqui, que eu tenho que sair em 10, 15 minutos, que eu tenho que buscar minha filha. Né? Não, nossa roda termina daqui 5 minutos. Não, tranquilo. Antes de você mostrar, deixa eu fazer uma pergunta para você, enquanto você processa aí. André, pode falar. Eu fiquei bastante interessado. Nesse... Eu gostaria de um contato que você me passe lá do Ministério das Tecnologias, alguém que está tocando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para a gente trazer aqui. Porque eu estava lendo, são 23 bilhões, né, de reais que eles vão investir, e seria interessante, né, a gente entender e já começar a moldar nossos projetos para tal. Você me passa depois via WhatsApp? Vamos bater esse papo. Valeu, velho. Tá bom. E aí, só para complementar o que você falou, 23 bilhões de reais, que dá 4 bilhões de dólares, né? Só para você ter ideia, né? Quer dizer, em termos comparativos, por isso que eu acho que a gente perdeu um pouco o momento, né? O Brasil perdeu o momento. Você pega só o anúncio lá do Trump com as Big Techs, é 400 bi. Você sabe que daqueles 400 bi, metade deve ser só marketing em cima, né? Mas tudo bem, você tem um montante gigantesco. A China está investindo, acho que mais outros 200 bi, né? Só em desenvolvimento de LLMs e aplicações. E a gente está desenvolvendo, o governo está dando, né, 4 bi, né? Que os míseros 4 bi, né? Tá certo? Que é muito pouco. Em 4 anos, né? Em 4 anos. Exatamente. Em 4 anos. Exatamente. Só a Grok do Elon Musk investiu 100 bi. Exato. Lá no Colossus. Exatamente. Então, quando a gente fala que não vale comprar essa briga, tal, talvez pensar no...
Eu acho que é muito difícil, pelo próprio fato de a gente não ter estrutura financeira, não falo a gente como empreendedor, mas a gente como Brasil, como país. Não tem vontade política, não tem dinheiro, enfim, não tem orçamento para fazer isso. Né? Então é muito difícil. Aí eu ponho o meu chapéu de cidadão brasileiro até, né? Mas deixa eu só colocar um pouco, né, rapidinho, alguns casos aqui, ó. Portal Telemedicina, né? É uma startup do Sul, já foi o fundador, inclusive, já foi 3 vezes lá para Harvard para mostrar o case. E o que eles fizeram? Treinaram, né, uma LLM com dados do SUS, tá certo? Com dados brasileiros, abertos do SUS, tá certo? Em que eles fizeram o seguinte, fizeram só com dados de pacientes que estavam sofrendo de ataque cardíaco. Né? Então, na triagem cardiológica, potenciais ataques cardíacos, né? E eles têm até, como falei, uma IA treinada com dados brasileiros, em que eles conseguem fazer essa triagem em menos de 5 minutos e saber, com precisão de 90%, saber se o paciente está tendo ou tem um potencial ataque cardíaco no curto espaço de tempo. Uma triagem que levava algumas horas no SUS, hoje leva 5 minutos. Né? Então, para salvar vidas. Então, 45% de redução de morte. Esse algoritmo foi levado para Harvard, para usar em Harvard, e só para vocês terem ideia o que eles fizeram, eles pegaram um algoritmo treinado em Harvard, tá certo? De telemedicina também, e trouxeram para o Brasil, para testar isso com pacientes brasileiros. A precisão caiu violentamente, enquanto que a precisão com o LLM treinado com dados brasileiros, lá em Harvard, com pacientes americanos, a precisão foi mantida em 90%. Então, veja como nossa diversidade de dados é fundamental. Então, esse é um portal de telemedicina. Muito bacana esse case. Né? A gente tem o case da Cigalei, né? Um case jurídico, tá certo? Também, um robôzinho com agentes de IA, tá certo? Que faz leitura de vários processos e junta uma série de informações, tá certo? De diversas naturezas públicas, tá certo? Para diminuir o tempo do processo, tá certo? Em relação ao processo, né? E a ideia deles é fazer o seguinte: deixa eu cruzar dados, inclusive do juiz que vai julgar o caso, e aí a ideia deles é fazer com que o agente traga para você no futuro qual o potencial de ganho daquela causa, se o potencial é de perda, ou quanto isso vai custar, tá certo? O quanto esse juiz já julgou positivamente ou negativamente. É isso que eles querem fazer no futuro. Então, muito bacana também. A gente tem, né, no Brasil, vocês sabem que incêndios florestais, você tem os provocados, né, e você tem os que são naturais, né, incêndios naturais, né, por questão climática. E, claro, vocês têm os criminosos. São 2 tipos de incêndios que tem do Brasil, né, os criminosos e os naturais. Essa startup aqui, né, tá certo? É uma startup que consegue, a Kiron, tá certo? Também com dados treinados de imagem de satélite, dados climáticos, dados regionais, etc., ela consegue antecipar em 10 dias a previsão de incêndios naturais, tá certo? Que são causados por questões naturais, parâmetros naturais, né? De clima, seco, etc., etc. Essa com precisão de 90%. Então, eu consigo me antecipar os incêndios. Tá certo? A ideia deles é fazer com que esse algoritmo seja tratado para incêndios criminosos. Como eles vão fazer isso? Pega imagem, por exemplo, de uma pista clandestina que foi traçada em um lugar. Opa, tem probabilidade de ter um incêndio criminoso aqui. E assim por diante. Então, eles estão fazendo isso. Roubos de veículos, né? Tá certo? Infelizmente, o Brasil é um dos campeões em roubos de veículos do mundo. Tá certo? Uma estatística ruim para a gente, mas nós somos campeões de alguma coisa, né? Tá certo? O que fez essa startup? Opa, tá aqui, ó. Né? Tá aqui. Acho que eu tirei o. Peraí, que eu acho que eu tirei o slide da startup aqui. A Zarv, aqui, não sei porque que estava escondido aqui, ó. A Zarv.
que é uma startup também, né? Ela consegue recuperar, né? Ou seja, a taxa de recuperação da polícia é de menos de 40%, né? Tá certo? 40%. Muito baixa. Né? O que ela faz? Ela consegue traçar com diversas fontes de informação, desde monitorar o celular do usuário, monitorar o carro, naquela região, quantos roubos já tiveram, câmeras do governo, etc. Ela consegue cruzar uma série de informações e dar uma taxa de recuperação de 94%, né, dos carros roubados. Então, vejam, são várias IAs, né, que são treinados com dados genuinamente brasileiros. E essa última aqui, ó, também, pequenos e médios negócios no Brasil respondem a, né, quase 1/3 do PIB brasileiro. O que faz essa startup chamada Agência? Ela treina dados, né, com dados brasileiros. Então, treina marketing, fotografias com dados brasileiros. Então, quero um pão de queijo com açaí, por exemplo. Né? Então, ela consegue fornecer diversas imagens com dados genuinamente brasileiros. Além disso, ela acabou de criar um agente para, por exemplo, farmácias de bairro, que o cara não tem, o farmacêutico é o cara que vende, entrega o remédio na farmácia. Hoje, se não me engano, são 80 mil farmácias de bairro que existem no Brasil. Tirando os grandes grupos, essas 80 mil farmácias não conseguem dar conta, por exemplo, de atrair o público para aquela farmácia de esquina. O que ele faz? Ele criou um agente autônomo em que ele faz, inclusive, postagens diárias de, né, postagens de marketing, vendas, cupons, etc., automaticamente. Então, criou a agência, criou um agente autônomo em cima disso. Então, vejam, são vários casos de sucesso. Né? Aqui, ó, a Kelvin, uma empresa brasileira, que faz monitoramento do corpo humano, para prever, né, questões musculares, também cardíacas, e assim por diante. O SCORE, né, ele por visão computacional, certo? E uma série de outras técnicas, ele descreve, né, a fadiga muscular e assim por diante. Tá? Então, é alguns dos casos que a gente tem na associação. Deixa eu parar por aqui, ó. A Mvisia, que foi comprada pela VEG, também, né? A Mvisia, o fundador da Mvisia foi um dos fundadores da Apria, né? Também usando visão computacional. E aí a Pepsi, um dos casos da Pepsi de contagem de batatas. Então vejam que tem vários casos bacanas ali da própria associação. Deixa eu passar aqui, ó, para fechar aqui, ó, para vocês. Mais uma. Mais uma. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que vale a pena. A própria Iapoli. Aqui tá, o meu computador está lento aqui, peraí. Acho que eu fui demais. Deixa eu voltar mais um aqui. Iapoli, aqui, ó. Ela faz gestão de ativos digitais, aí tem um case com a Havaianas, que, por exemplo, sabe que tem o jogo do Flamengo hoje à noite. O que ela faz? Ela faz toda uma gestão, um agente, inclusive, né, de IA, em que ela prevê que, como tem jogo do Flamengo hoje, a probabilidade do Flamengo ganhar é tanto, amanhã é legal ter nas lojas a sandália vermelha e preta. E aí você cria né, você tem um agente e você aumenta as suas vendas, se não me engano, em 30%. Tá certo? Então, vejam, vários cases legais ali que passam pela associação. Né? Aqui, ó, eu vou deixar o QR Code da Abria, é só entrar depois no abria.org.br, tá lá. Né? E meus dados aqui também, para quem quiser depois se conectar e a gente estender esse papo. Né? Tá aqui meus dados também. Eu acho que era André, isso que eu tinha para mostrar para vocês, alguns dos casos que a gente tem na Abria. Né? Não sei se... André, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição. Acompanhar aí. Tá. Pô, show de bola, mostrar o que Abria, que a gente pode participar desse debate público através da Abria. Eu agradeço você imensamente pelo seu tempo, por ter nos concedido isso aqui. E, André, vou entrar em contato em off com você para a gente ter um acesso lá ao Ministério da Tecnologia e achar quem pode vir aqui falar do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Perfeito?
Claro, que eu puder ajudar. Muito obrigado. Estou super à disposição aí, gente. Moçada, muito obrigado pela atenção, Se precisar, pela eu volto companhia. aqui também. Salve, salve. Né? Beleza, gente. Sucesso aí para todos nós. Né? Valeu, André. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.